Frei Beto lança seu novo livro, Tom Vermelho do Verde, no próximo dia 15, às 7 da noite, no ESC Café, na Alameda Lorena, 1899, próxima à estação Oscar Freire do metrô, em São Paulo. É com ele que nós vamos falar agora. Frei Beto, assessor de movimentos sociais, teólogo, escritor, autor de 73 livros, que estão, inclusive, na livraria virtual freibeto.org. A gente já faz o convite para você acessar. Oi, Frei Beto, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia a todo o pessoal que nos acompanha aí pela Rádio Brasil Atual e pela TVT. Fico muito honrado desse convite. Nossa, nós aqui ficamos, Frei Beto, né? Tantos anos, né, colunista nosso aqui no Jornal Brasil Atual, e sempre tê-lo é um prazer e uma honra. Mas, Frei Beto, vamos lá, o romance histórico, né, Tom Vermelho do Verde, tematiza aí o massacre indígena, tá aí, para quem está acompanhando no YouTube e na TVT, tá em mãos aqui, ele está mostrando aqui o livro físico, né, na mão. Ele se baseia na história do povo Waimiri-Atuari, na Amazônia, aí durante o regime militar, né, Frei Beto? E temos essa triste coincidência, né, da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips. Quer dizer que ocorreu o que ocorreu no passado, reverbera de forma trágica ainda nos nossos dias, Frei Beto? Infelizmente, fora o período de 13 anos do governo do PT, a política de massacre dos povos indígenas nunca cessou no Brasil, desde a invasão portuguesa em 1500. Portanto, esse período da ditadura militar, na abertura das duas grandes rodovias que cortaram a Amazônia, a Transamazônica, que ligava do Nordeste brasileiro à fronteira do Peru, que era na horizontal, e a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, que é na vertical, isso exigiu que as Forças Armadas, a serviço das grandes empreiteiras, dizimassem muitos indígenas, porque se recusavam a deslocar suas aldeias do trajeto das rodovias. E, infelizmente, Marilu, é um capítulo da história do Brasil, um capítulo da ditadura militar pouco conhecido. Ou seja, as comissões da verdade tiveram, sim, notícias desses massacres, mas nos seus relatórios não deram espaço suficiente. Então, nos últimos 5 anos, eu me debrucei sobre um fato real, que é o massacre de uma expedição improvisada pela FUNAI, à frente da qual estava um sacerdote católico que nem indigenista era. Então, uma série de erros foram cometidos e eles acabaram caindo numa cilada montada por garimpeiros a serviço de mineradoras dos Estados Unidos. Transformei isso num romance, onde 90% dos personagens são fictícios, mas o pano de fundo é real. Massacre do povo Waimiri-Atuari, talvez o segundo maior depois dos Yanomamis, e muito pouco conhecido. E hoje, praticamente confinados no seu território, por força da Eletronorte e da mineração Taboca, ligado ao Grupo Paranapanema, e com total proteção da FUNAI, ou seja, ninguém consegue entrar nesse território Waimiri-Atuari. É um desafio, principalmente para nós jornalistas, saber o que realmente ocorre ali dentro. O fato é que eles possuem muitas riquezas minerais, evidentemente que eles nunca tiveram nenhum interesse em explorá-las. Por quê? Porque o papel deles é preservar a floresta, manter a floresta em pé. E, por outro lado, defender a nossa vida e a vida do planeta. Mas isso não é considerado por aqueles que são movidos pela ambição de lucro. Então, o romance conta a história desse massacre e, como você disse, é uma triste coincidência com esse momento em que as atenções estão voltadas para a Amazônia, não só pelo brutal assassinato da dupla Dom Phillips e Bruno Pereira, mas também pela contínua devastação da floresta, queimadas, contaminação dos rios, assassinatos cometidos por garimpeiros, e tudo sob proteção desse governo que tem à frente um inominável vinculado aos milicianos.
Agora, Frei Beto, você citou aí algumas empresas, né, enfim, que estão nessa área, justamente interessadas em explorar aí as riquezas da Amazônia, e no seu livro também, ao que parece, pelo que eu li aqui, você vai poder confirmar, existe também o interesse da CIA por trás também daquela região ali, dessa abertura de estrada ali na Amazônia? Sim, realmente a CIA sempre operou ali naquela região através de pastores de igrejas, supostas igrejas protestantes, que são pesquisadores. Na verdade, eles não estão interessados em evangelização, até estão interessados em domesticação de povos indígenas através da religião, para facilitar a exploração dos seus territórios. Mas isso é um capítulo muito antigo, já desde os anos 40, que os serviços secretos dos Estados Unidos atuam naquela área da Amazônia, através, inclusive, de satélites e de fotos feitas por mecanismos muito sofisticados de aviões que sobrevoam a Amazônia. Enfim, há uma cobiça internacional, mas principalmente por parte dos Estados Unidos, em relação a essa parte importantíssima do nosso território, porque ela abrange 60% do território brasileiro. E tem a maior riqueza de biodiversidade do planeta. Se calcula que a cada metro quadrado da Amazônia contenha mais de 3.000 espécies de flora e fauna. Então é uma riqueza inestimável que nós temos obrigação de proteger. A Amazônia é do Brasil, é dos brasileiros e precisamos nos mobilizar em defesa desse patrimônio. Agora, a defesa dos indígenas já está aí no seu interior, né, Frei Beto, há muitos anos. Eu gostaria de saber quando é que surgiu, né, essa aproximação com os povos indígenas, Frei Beto? Bem, na verdade, Marilu, eu tenho, na árvore genealógica, eu tenho uma ascendência indígena. Não sei se é trisavó, deve ser, porque até a gente conhece o nome. Era uma indígena cearense chamada Sucupira de Alencar Araripe. E tenho também ascendência negra. Eu sou realmente um coquetel tipicamente brasileiro, graças a Deus. E esse interesse, ele veio muito cedo. Há muitos anos eu escrevi um livro infantil sobre a questão indígena, contaminação dos rios e devastação da floresta, chamada O Ala, o Amor. É um livro infanto-juvenil publicado pela editora FTD, em que fala do amor de um indígena por um rio que ele percebe que está sendo contaminado, e isso vai decretar a dizimação, a morte do seu povo. Por outro lado, eu tive vários contatos com indígenas, seja em encontros pastorais, como o cacique Aniceto do Chavantes, que participava de comunidades eclesiais de base, seja através do CIMI, seja através de várias viagens que fiz à Amazônia desde os anos 60. Então, com isso, eu tenho essa sensibilidade. Quando eu estava no governo como assessor do presidente Lula, fui um advogado incansável da demarcação da terra indígena Raposa Terra do Sol, e defendi ardorosamente. Felizmente, o presidente Lula assinou essa demarcação, mas é bom chamar a atenção que nesse governo do Inominável, que graças a Deus agora termina e será derrotado nas urnas em outubro, nenhuma demarcação foi feita. E o governo é cúmplice, porque não só faz vista grossa, mas facilita a ação de todos aqueles que estão dizimando a floresta e os povos indígenas, como garimpeiros, o pessoal da pecuária, o pessoal do agronegócio, o pessoal das grandes mineradoras como a Vale. Então, isso precisa ser muito contundentemente denunciado. Agora, o meu livro não é um livro reportagem, não é um livro que foi feito com esse objetivo de denúncia. É um livro de um relato de um fato histórico bem recheado de ficções, mas resulta ser uma contundente denúncia do que hoje ocorre na Amazônia.
Exato, e parece que você demorou até para fazer esse livro por conta até de checagens, né? Você teve muito cuidado em fazer esse livro, é um romance, mas tem muitos ingredientes aí, como você disse, históricos, e também teve a colaboração de pessoas muito especiais, né? Eu gostaria que muito você especiais, graças a Deus eu contei com a colaboração de indigenistas de alto renome. Eu não vou citar todos os nomes aqui, com receio de esquecer algum, mas principalmente de um grande indigenista, o Egídio Chouade, que mora em Presidente Figueiredo, que é uma cidade na rota da rodovia 174, e que essa cidade, com esse nome, né, em homenagem ao último presidente da ditadura militar, ela estava dentro da área Uaimiri-Atuari, hoje está fora, mas ela é limite do território desse povo originário. E o Egídio Chouade foi quem, junto com a esposa dele, a Dorothy, foi quem transformar o idioma dos Uaimiri-Atuari em escrita e texto de leitura, ou seja, lexicografaram esse idioma, porque eles, né, tinham, evidentemente, o idioma, mas nunca tinham levado esse idioma para um processo de alfabetização. E agora, graças ao trabalho deles, que acabaram, inclusive, expulsos depois da área pela FUNAI. Então, é muito importante ressaltar o nome do Egídio Chouade, que foi a minha principal fonte em relação aos fatos que ocorreram e a própria vida interna, a vida íntima, a vida cultural, artísticas, como caçadores, como coletores do Uaimiri-Atuari. Exato. Agora, exatamente quantos Uaimiri-Atuari desapareceram nesse período da ditadura militar, Frei Beto? Olha, segundo o depoimento de próprias lideranças deles, mais de 3.000 desapareceram, porque eles deslocavam as aldeias, mas sem saber qual era o trajeto da rodovia. E, ao momento, eles pararam de deslocar as aldeias, porque a rodovia sempre parecia que perseguia esses locais para os quais eles mudavam as suas aldeias. E passaram para a resistência. Sempre, desde o século XVI, com a entrada dos portugueses, eles são um povo heróico, um povo guerreiro, um povo muito resistente, com muita resiliência. E isso fez com que eles fossem dizimados com arsênico, com napalm, com metralhadoras, incêndios em malocas, enfim, várias formas. As Forças Armadas, principalmente o Exército, utilizaram várias formas de dizimar, de tentar dizimar esse povo. Então, eles próprios calculam que mais de 3.000 desapareceram com essa repressão sofrida. Agora, Frei Beto, já estamos chegando já no final da entrevista e é claro que quem está acompanhando a gente aqui quer saber aí a sua análise da conjuntura política atual. A gente teve recentemente aqui a participação do senador Humberto Costa, foi bastante contundente em relação ao perigo que a gente está passando nesse momento. Ele disse até que é possível que a gente venha a assistir até uma quartelada, um tumulto, derramamento de sangue, enfim, ele fez um alerta muito, muito contundente e os analistas políticos estão aqui constantemente falando do perigo. Enfim, qual que é a sua análise, Frei Beto? Olha, Marilu, eu acredito que não haverá golpe no sentido tradicional, como aquele que ocorreu em 1964, porque isso exigiria apoio internacional. E tudo indica que não há uma conjuntura favorável para o inominável implantar uma nova ditadura no Brasil, fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal, etc. Então, eu acredito que ele tentará algum tipo, porque desesperado que está, ao tomar consciência de que será derrotado nas urnas, talvez ele tente algum tipo de medida, como adiar as eleições, dizer que as urnas foram fraudadas não sei em que região do país, onde só o Exército consegue levá-las, e por aí vai. Mas não acredito que haverá um golpe no sentido de evitar a eleição e a posse do ex-presidente Lula. Então, eu sou mais otimista hoje em relação a isso. Creio que ele vai tentar fazer aí um ensaio de mobilização popular no 7 de setembro,
prevejo um fracasso, inclusive não se sabe se o governo da Prefeitura do Estado do Rio vai possibilitar o desfile na Praia de Copacabana, porque ali não é um lugar adequado para desfiles militares e civis, e por isso eu estou mais confiante hoje. Acho que não haverá golpe, e depois das manifestações também da elite brasileira, né, a carta do 11 de agosto, que será proclamada em poucos dias, o manifesto da Fiesp, que hoje já foi publicado em vários jornais. Enfim, a elite brasileira, que tem uma vocação golpista, cada vez mais se afasta dessa figura inominável, e isso me tranquiliza bastante. Tá certo, Frei Beto, a gente agradece muito aqui a sua participação, lembrando que o lançamento do livro em São Paulo, o livro Tom Vermelho do Verde, do Frei Beto, vai ser aí no próximo dia 15, né? Na outra segunda-feira ainda, dia 15, às 7 da noite, no Esc Café, na Alameda Lorena, 1899. Vi aqui também que vai ter no Espírito Santo, não é isso? No Rio, no Belo Horizonte. No Rio, no próximo segunda-feira, dia 8. Ótimo. E no Espírito Santo? No Espírito Santo, dia 17 de agosto, em Belo Horizonte, dia 24 de agosto. Pronto, a gente já... maravilha, a gente já atende todas as pessoas aí, nossos teleouvintes, né, que estão aí também nesses estados. Muito obrigada aqui, Frei Beto. Muito obrigado, um grande abraço. Lembrando... Vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Perfeito, vamos encerrar então, porque essa frase realmente é fantástica. Um beijo, Frei Beto, tudo de bom. Tchau, obrigado. Tchau. Falamos aqui com o Frei Beto, assessor de movimentos sociais, teólogo, escritor, autor de 73 livros e que estão na livraria virtual freibeto, com 2 T's.org. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.